Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas psicografadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec, publicado em 1857, em Paris, França. Exame da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos, perguntas de números 481 a 483, do capítulo 9, Intervenções dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo Convulsionários. Pergunta de Kardec, número 481. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos, chamados convulsionários? Resposta dos espíritos: sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem frequentemente explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Contra a pergunta de Kardec, número 481-A. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desta espécie de fenômenos? Resposta dos espíritos: pouco elevada. Supondes que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? Pergunta de Kardec, número 482. Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Resposta dos espíritos: efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente, em certos casos. Não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas isto, e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato, por simpatia com os que os provocam. Nota de Kardec: entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores, por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em quem tais crises se manifestam, estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados, inconscientemente. Pergunta de Kardec, número 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos, submetidos às mais atrozes torturas? Resposta dos espíritos: n'alguns é, exclusivamente, efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dir-se-ia que nestes, a vida se retirou do corpo, para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve. Nota de Kardec:
A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma, e de um sangue frio, que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se, que a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que, no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física, e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar, como há podido uma autoridade pública fazê-los cessar em alguns casos. Simples a razão meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente. E a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato, resultava abuso e escândalo. Sabe-se, demais, que semelhante intervenção, nenhum poder absolutamente tem, quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.